Ok. Pronto, meus irmãos. Estamos aqui em mais um encontro. Acho que é o sétimo encontro, né? A respeito do livro Deuses Falsos, do Tim Keller. Estamos acabando já, estamos pertinho de acabar. Só faltam mais 2 capítulos para acabar a nossa jornada. E hoje o que nós temos para conversar é sobre os ídolos ocultos em nossa vida. Esse é talvez um dos capítulos mais importantes do livro, né? Por quê? Porque ele fala desta tese, uma das teses defendidas no livro, que é de que os ídolos aparentes, seja ele riqueza, seja ele sexo, seja ele amor, seja ele poder, sucesso, eles são aparência de ídolos mais ocultos, mais profundos, que muitas vezes negligenciamos, não cuidamos da nossa vida, porque estamos muito ligados nesses ídolos superficiais, né? A ponta do iceberg, mas há muito material, né? Do iceberg submergido. E a gente precisa cuidar dele também. E esse capítulo trata especificamente disso, tendo como seu pano de fundo, ou melhor, tendo como sua exposição o livro de Jonas. Não sei se vocês perceberam, mas cada livro traz a exposição de um texto bíblico, né? Basicamente tratando de uma narrativa, alguma narrativa bíblica que exemplifica aquele problema, aquela idolatria em específico. E a gente vai ver na vida de Jonas, o homem que poderia ser alguém acima de qualquer suspeita de idolatria, porque era um judeu piedoso, era um judeu longe de ser um politeísta, né, um adorador de outros deuses, de ídolos, mas um homem muito zeloso da sua fé judaica e ainda assim possuía ídolos ocultos na sua vida. Ele começa, o Jim Keller, falando sobre o Deus do lucro. Eu, confessando aqui, né, gente, como a gente está fazendo todos os estudos em cima do livro, né, nada é perfeito, gente, nenhum livro é perfeito. Né? Só a escritura é a palavra de Deus, o resto não é. É boa literatura evangélica. Então, o que é que acontece? Acontece que eu acho que esse pedacinho desse capítulo do início, Deus do lucro, ele ficou meio deslocado do resto do capítulo. Talvez ele ficaria. Ele é muito bom, mas ele poderia ficar alocado naquele outro capítulo que fala sobre o Deus dinheiro, né? Porque estão basicamente conversando a respeito disso. Mas o que eu entendi, ou pelo menos eu quero, imagino que eu entendi desse jeito, imagino que ele está indo por essa linha, é mostrar uma coisa, que os deuses ocultos, eles geralmente, muitas vezes se manifestam corporativamente, socialmente. Estão tão agarrados à cultura na qual nós vivemos que a gente não consegue identificá-la. Percebe? É, as coisas muito banais, né? E é uma frase que diz assim, que é preciso enxergar muito bem para enxergar um palmo diante do nariz. No sentido de que, às vezes, você tem que estar com muita sagacidade para poder entender e enxergar o óbvio. Por quê? Porque a gente passa por cima do óbvio todos os dias. A gente não percebe as coisas, né, mais comuns, mais rotineiras da nossa vida. Por quê? Porque estão ali presentes, é como se elas fossem sempre assim. E cultura é desse jeito, né? Você só entende que a sua cultura é uma cultura, não é algo que sempre foi desse jeito e não é uma regra geral no mundo quando você vai para uma outra cultura. Você viaja, por exemplo, você viaja para o sul do país, que é bem diferente do Nordeste. E aí você percebe as pessoas um pouco mais fechadas, com gostos diferentes, jeito de falar, jeito de expressar emoção. E, poxa vida, é o mesmo país, mas já muda bastante. Na verdade, porque e você percebeu então que seu jeito não é o único, né? Então a sua cultura, você passava, né? Tipo, muita gente, por exemplo, talvez em São Paulo, né, seja mais comum por questão de elitismo mesmo, pode dizer, eu não tenho sotaque, eu tenho um sotaque neutro, né? Mas todo mundo tem sotaque. É porque você
como estar num ambiente, estar rodeado de pessoas que falam como você, né, se expressam do mesmo jeito que você, é tão normal que você pensa, sempre esteve aí. Né? Eu falo do jeito normal, não que que é você que vem de fora. Né? Então, a cultura tem disso, que é o que a gente pode chamar também, uma expressão filosófica muito comum, que é Zeitgeist, o espírito do tempo. E talvez, quando ele fala de Deus do lucro, ele fale disso, de que é um espírito do tempo. Esse espírito do tempo, entre outras coisas, talvez como exemplo, né, ele tem o Deus do lucro como uma das suas divindades mais amadas. Ele queria fazer um economista muito famoso, foi ganhador de Nobel, mas muito controverso em algumas ideias, Milton Friedman, que falou isso mesmo. Os administradores de empresas têm um só objetivo: maximizar o valor do acionista. Ele, ele fala isso, questiona, né, a frase de Milton Friedman, que era um economista que Aí, defendia, ele era de uma escola econômica, que defendia que... Oi, pode falar, Misael. Misael, quer falar, não, não? Maga, só tava ligando a câmera aqui para voltar, que acabei de comer aqui, mas estou aqui online, né? 100%. Ah, beleza. Tranquilo. Mas pode comer à vontade também, viu? Tudo certo. Então, ele fala isso porque ele era o economista que entendia que o egoísmo, né, das pessoas somados gerava uma sociedade mais ordeira, né, digamos assim, que funcionasse. Enfim, ele queria dizer o seguinte, que olha, isso que o Milton Friedman falou expressa o que na verdade está dentro da nossa cultura, de quê? De que vale tudo para a gente levar vantagem, né, na vida, né? Por exemplo, com lucro, né? A outra frase que é muito comum no meio da economia, que é o leão come carne, né? Tipo assim, querendo dizer que, tipo, olha, empresas são para dar lucro. E, em parte, tanto a frase anterior quanto essa segunda, elas são verdadeiras, mas elas são verdadeiras em parte. Por quê? Porque o cristianismo, ele confronta a nossa cultura, né? Ele bate de frente. Ele pode, por exemplo, nos fazer nos exigir tomar prejuízos em nome do evangelho, em nome de uma postura bíblica, de uma postura, né, santa, piedosa. Ou seja, que vai de encontro à postura de um verdadeiro homem de negócios, um leão que come carne, entendeu? Essa é a questão. E esse espírito do tempo está tão impregnado em nós, né? Pense em alguém que tem cachorro. Alguém que tem cachorro na sua casa, ele não sente que tem cheiro de cachorro, né? Ele não se incomoda com os pelos, porque o cachorro está ali sempre, ele já se acostumou. Mas quando entra um visitante, a primeira coisa que o visitante sente é o ar diferente, né? O bafo é diferente, o cheiro de um lugar que tem cachorro é diferente, né? Normal, por quê? Porque você não está acostumado. E a gente tem que tomar cuidado exatamente com esse tipo de ídolo, que se manifesta assim, né? Muito culturalmente, muito sorrateiramente. A gente está tão acostumado com eles que a gente nunca questiona, né? Esse é um problema. Os ídolos da nossa cultura são assim. E aí ele vai dar o exemplo aqui, que ele diz que é o exemplo americano, mas na verdade é o exemplo ocidental, né? De gradação de centro da vida. A vida girava em torno de Deus no passado, da nação depois, e hoje ela gira em torno do eu. Né? Basicamente essa história do Ocidente. E de certa forma, né, eu fiz aqui no meu esqueminha uma pergunta, né? Qual seria o exemplo brasileiro? Como é que se daria isso no Brasil, né? Mas vamos pensar que esse exemplo ocidental serve também para nós, porque de certa forma somos influenciados, né, pela cultura ocidental. Enfim, e de fato faz sentido. No passado, né, no período em que a igreja era muito importante, ela arbitrava, né, ela mandava em tudo. Ela mandava nos reinos, ela mandava nos reis, ela tinha terras, ela tinha posses, ela julgava pessoas, condenava, mandava para a fogueira. Especialmente nesse período, a vida girava em torno da religião, né?
O Tim Keller ele fala um pouco dessa questão de viver a vida em torno de Deus, muito pensando na história americana, mas uma história um pouco romantizada, né? De que quando os primeiros colonos chegaram na América, eles estavam 100% apenas com interesses cristãos na mente. É um pouco ingênuo pensar isso, mas no grosso, era uma comunidade muito mais devota, muito mais piedosa do que a que sucedeu a eles. Então, eles viviam uma vida, e o Ocidente em geral, até ali o século XVIII, vivia uma vida que gerava em torno de Deus. Um evento como a reforma protestante, uma reforma religiosa, uma divisão de uma denominação, foi um evento de proporções continentais, né, transcontinentais. Hoje você imagina que um racha na Igreja Católica ou um racha na IPB seria a primeira página e ocuparia os noticiários dos principais portais e jornais? Não. Por quê? Porque esse centro da vida mudou, né? Na época da reforma, a vida girava em torno muito de Deus e da igreja. E aí o Tim Keller continua dizendo, olha, ele desenvolvendo na verdade a ideia de uma outra pessoa que eu já não me lembro o nome aqui. Enfim, ele diz, aí muda. No período do iluminismo, esse centro muda para a nação. Agora a nação toma o lugar, né? A nação é importante. As revoluções são nacionais. A Revolução Francesa é uma revolução nacional. As revoluções da Inglaterra são uma revolução nacional. A Revolução Americana são revoluções da nação. Agora, qual é o grande sentimento nobre de um ser humano? É amar a Deus? Não. É amar o seu país, dar vida pelo seu país. É o nacionalismo. E isso, né, suscita, poxa vida, milhares de guerras, muitas guerras por conta disso, né? Não dá, não precisa nem aqui desfiar. Até que chega no nosso tempo, que é o tempo em que as nações já estão, a gente já anda meio de saco cheio das nações, né? Dos estados, dos governos, dos partidos, dos exércitos. E o que é que a gente quer? A gente quer ser feliz. Agora, no nosso período, o centro é o eu, é o indivíduo, né? É minha felicidade, meus sonhos, meu sucesso, né? Cumprir meus objetivos de vida, é meu bem-estar, né? Esse é digamos que, o cerne, o coração da sociedade contemporânea. E, de fato, essa gradação ela tem eco na vida real, né? Ele não está aqui teorizando em cima do nada, mas realmente, se você for parar para pensar, né? Ficar 5 minutos olhando a timeline do seu Instagram, você vai ver que é isso mesmo. E aí o que acontece? Então, nossa cultura, que a gente sempre julga muito mais purinha, a gente sempre se acha herdeiros, né, de uma civilização judaico-cristã e tudo mais, a gente pensa, nós não somos tão idólatras, nós não somos idólatras, né? Mas, na verdade, quando enxergamos isso, essa realidade, sobretudo hoje, que nós temos cada pessoa como, de fato, seu pequeno Deus, né? Nós não somos menos idólatras que a Índia, que tem 330 milhões de divindades. A Índia tem mais divindade que o Brasil tem de povo, né? É quase uma divindade para cada cidadão que mora nos Estados Unidos, a Índia tem. Então, eles não são menos idólatras do que nós. Nós somos tão idólatras quanto eles, né? Essa é a realidade. E aí que é interessante, é ver como isso vai se manifestar na vida do Jonas, né, como profeta e como um israelita. E ele está aqui criando pano de fundo. Primeiro é botando isso. Olha, cuidado, tem ídolos na cultura. Então não seja tão. Qual é a questão? Você vai desprezar a sua cultura? Não, não vai. Você nasceu nela. Mas o entendimento cristão sobre a cultura, ele foi bem difuso ao longo da história. Basicamente, ele teve três maneiras de entender nossa interação com a cultura. A primeira foi o entendimento de que nós devíamos se afastar, né? Nos afastar de tudo aquilo que não seja cristão, né? Existia uma frase na época dos pais da igreja que era assim: o que é que Jerusalém tem a ver com Atenas? Né? Tipo assim, o que é que as coisas santas têm a ver com as coisas
profanas, né? Atenas, as coisas profanas, e a filosofia, por exemplo, que era um grande debate na época. O debate era: cristãos podem ler os filósofos gregos? Era um debate mesmo, gente, sério. E eu não acho que esse debate por exemplo, menos sério do que um debate que eu acho que ainda era mais complicado, mais ridículo em certo sentido, que muitos debates que nós temos feito ao longo dos últimos 20, 30, 40 anos no Brasil, né? Sobre se crente deve ter ou não televisão em casa, ouvir ou não música secular, assistir ou não o filme. Mas são dessa ordem da cultura, certo? São todos debates dentro da ordem da cultura. Na época deles tinha esse sobre se você podia ler um Cícero, um Platão, um Aristóteles e ainda assim continuar crente. Existia uma outra ideia, né, que era o outro extremo. Um extremo era esse: não pode, não pode, é do mundo, não pode. O outro extremo era o extremo que dizia: não, pode, porque se é bom é de Deus, então receba. Né? Não é legal, não te faz bem, então receba. Né? Receba tudo que é bom. Essa era a posição de Orígenes, né, que era um cara muito doido de Alexandria. Quando é na época da Reforma, Calvino, né, pensando sobre essas coisas, ele tem um outro entendimento, que é uma outra parada, que é o entendimento de que o papel do evangelho, o papel do cristão diante da cultura, não é nem de desprezá-la totalmente, nem de abraçá-la sem nenhuma reserva. É, na verdade, de remissão. Cristo redime a cultura. Ele redime todas as áreas da vida. Né? É de remissão, de transformação. Né? Então, você pega aspectos bons e os recebe, né, como dádiva da graça comum. E os aspectos ruins você redime. Né? Você entende que ali Cristo tem que redimir, tem que transformar. Né? E esse era o processo. Né? Esse é o processo, digamos, de entendimento reformado de cultura. Falei tudo isso só para falar o seguinte: a questão não é de você desprezar ou não a sua cultura, mas a questão é você não deixar de ser crítico quanto a ela, né? Faz parte do autoexame, né? Não entenda que a cultura pode ser a sua cultura familiar, o jeito como a sua família faz as coisas, né? Entenda a cultura nesse sentido mais amplo, mais do que apenas folclore, né? Jeito de comida, essas coisas, né? Ser sergipano, sergipanidade. Não é só sergipanidade, é o jeito como você se comporta com seus familiares, né? Como você vive em família, como você educa filhos, tudo isso é cultura. Então, seja um pouco desconfiado dela, né? Desconfie dela, pode haver ídolos escondidos. E também da religião, olha que louco isso, mas faz sentido. Ó. Às vezes, até mesmo a verdade doutrinária pode ser transformada em um Deus falso. Olha que loucura, que contradição é. Mas a gente pode, por exemplo, transformar a boa e velha, famosa tulipe, né, os 5 pontos do calvinismo, né, os 5 pontos das doutrinas da graça, que é um nome melhor do que calvinismo, em um ídolo, se tornar um ídolo na nossa vida. Né? O crer naqueles 5 pontos torna-se aquilo que eu entendo que é o que me faz ser justificado diante de Deus. Eu posso não dizer isso no discurso, mas a minha prática pode denunciar que, no fundo, eu penso assim. Né? Isso é muito comum. Né? A gente adorar aspectos da religião e esquecer o Deus para o qual essas doutrinas apontam. Né? É uma coisa, por exemplo, que volta e meia a gente tem que lembrar a respeito da Escritura. Né? A Bíblia é palavra de Deus, ela não é Deus. A autoridade da Bíblia, ela procede de Deus, né? Do Deus que ela revela. Ela em si não é Deus, ela é palavra de Deus. Né? Então, a gente tem que tomar por que esse cuidado? Para entender exatamente isso, de que a Bíblia não pode ser adorada, entendeu? Ela tem que ser ouvida, tem que ser ensinada, né? Obedecida, porque é a palavra de Deus. Porque as Escrituras testificam de Cristo, que é a revelação plena de Deus. Né? Então, embora a Escritura seja a verdade, né, a respeito de Deus, do homem, do mundo, da realidade, ela não pode ser adorada. Quem tem que ser adorado é o Deus para quem ela aponta, é a pessoa de quem ela fala. Então, isso é um problema. Né?
na nossa religião, a gente também pode ter ídolos. A gente pode ter também como ídolo dons espirituais, sucesso ministerial. Isso é bem mais comum, né? Grandes líderes ministeriais. E às vezes a gente, no nosso, né, pequeno mundinho, né, no nosso pequeno cosmo ali, no nosso Ministério de Música, no nosso departamento infantil, na nossa sociedade interna, a gente começar a dar uma dimensão muito maior ao nosso sucesso ministerial do que obedecer a Deus, por exemplo, né? Entender que, por exemplo, o muito que eu faço me justifica diante de Deus. Nossa, isso é muito comum dentro da igreja, né? A gente achar que pelo muito que eu faço, pelo muito que eu trabalho, como é que a gente percebe que isso está criando raiz no nosso coração? Muito fácil quando a gente começa a se comparar mentalmente com os outros, com os que não fazem, né? Fulano não faz nada, né? Fulano não trabalha como eu trabalho, né? Sempre chega atrasado, eu nunca chego, sabe? Então, assim, é, coisinhas pequenas. E, de novo, né? Aquele padrão da idolatria. Pega uma coisa boa, transforma numa coisa ruim, né? Pega uma coisa boa, transforma numa coisa ruim. Transforma numa coisa ruim como? Elevando ela a uma categoria de ídolo, dando a ela uma importância maior do que a importância devida, né? Mesmo com doutrina, mesmo com dons espirituais, com sucesso ministerial e com piedade, a gente tem que entender que cada coisa tem o seu lugar e nenhuma delas substitui Deus. A piedade também pode ser um ídolo quando a gente começa a achar que nós temos uma grande, elevada reputação e que ela nos justifica diante de Deus. Isso era uma coisa muito comum na mentalidade dos fariseus, por exemplo, né? A ideia de que eles tinham uma... E eles não tinham coisa nenhuma, né? Na verdade, em geral, quem se acha muito santo, pouco santo é, né? Tem bem pouca santidade, mas muitas vezes tem muitos pecados ali guardados no armário. Mas acha que o jeito, né, a conduta, a reputação justifica diante de Deus, as pessoas lhe devem respeito, devem admiração, né? Você enxerga isso como uma coisa muito boa. Isso é um problema. E qual é o resultado da idolatria da religião? Conflitos, arrogância, justiça própria, opressão, né? É bem complicado, gente. Mas a religião também pode ser uma fonte de idolatria, muito pouco esperada, porque quando a gente pensa em idolatria e religião, pensa o quê? Pensa na Índia, pensa nos cultos de matriz africana no Brasil, pensa no catolicismo romano, né? Não pensa que a nossa religião evangélica, que não tem imagens, pode manifestar, nela a gente pode manifestar idolatria. Pode. Né? Você passa, por exemplo, na frente de uma igreja que tem né, a foto gigante do líder da igreja. Gente, isso é muito complicado. Tipo, porque, assim, não é pela foto em si. De novo, a foto é um erro? Nem por si, não. Mas o que é que a foto diz, né? Existe algo por trás, né? Que é o quê? Olha, eu sou o líder, eu sou o cara que Deus ouve, você tem que vir para cá, né? Porque é aqui o lugar onde você vai ser abençoado, né? Comigo, né? É assim que muitos líderes neopentecostais fazem. Personalismo, né? Ou seja, em cima do pregador. Não é um personalismo em cima de Cristo, né? Ou seja, da pessoa de Cristo, que deveria ser a regra. Mas não, em cima do pregador ali, né? Isso é um problema. E é uma religião evangélica. Evangélica. Ou seja, a gente inclusive já chegou nesse nível mais de idolatria vulgar, né? De usar talismãs, né? Coisinhas ungidas, essas coisas. A gente já chegou nesse nível. Você vê como a idolatria, ela se manifesta e só vai piorando. Jonas, então, era um cara que a gente poderia dizer que tinha ídolo da cultura e tinha ídolo da religião no coração. A gente vai ver ídolos bem profundos nele, né? E aí ele faz um disclaimer antes sobre a história, né, do profeta Jonas, no livro de Jonas, que é o seguinte: é comum a gente pegar a história de Jonas, de Daniel na cova dos leões. Todas as histórias têm bichinho, né? Tem animal. Aí a gente transforma primeiro os animais em bichinho. Pega a história da Arca de Noé
e diz, não, isso é historinha para a escola bíblica dominical das crianças, ou para o cultinho infantil. Não pode ser encarado assim nem para as crianças. Quando a gente faz isso com as crianças, está errado. Por quê? Porque a gente deixa de apresentar o evangelho, de expor aquela palavra no nível das crianças, certo? Para contar histórias, muitas vezes, que são apenas preceitos morais, que não salvam. Aí você pega a história da Arca de Noé para falar da importância da preservação dos animais. De novo, né? Pega uma coisa que é boa em si, mas ali não é isso. A Arca de Noé fala de evangelho, de salvação, de juízo, entendeu? De graça. Por quê? Porque é uma família que é salva. Cristo está na Arca de Noé, ele é a própria arca, inclusive, né? No sentido simbólico, né? De apontar para Cristo. Quem está em Cristo está salvo, quem não está, está fora. Né? Ou seja, há um aspecto ali de que Deus, quando executa o juízo no dilúvio, ele prenuncia um juízo maior que virá no futuro. Tem que contar isso para as crianças. Aí a gente, né, a gente que dê os pulos, né? Tipo, adapte, né, fale na linguagem, mas fala isso para elas. Mesma coisa com Daniel na Cova dos Leões, né? E a mesma coisa com relação a Jonas, né? Não é a história do homem que o peixe engoliu, entendeu? A história do homem que o peixe engoliu. Né? Jonas fujão, que o peixe engoliu porque ele fugiu. Aí, olha, tá vendo a importância de você obedecer papai e mamãe? Sabe, tipo, você pegou, né, a história de Jonas e transformou no preceito moral. Para você, né, falar para o seu filho da importância de obedecer pai e mãe, tem outros textos na Bíblia, não é Jonas. Honrar pai e mãe, filhos, obedecer aos nossos pais. Tem outras partes na Bíblia que falam disso, não se preocupe, né? Mas a história de Jonas não fala sobre isso. Ela é tão forte, tão cheia de carga simbólica, gente, que Cristo falou e foi repetido em mais de um evangelho sobre o sinal de Jonas, ou seja, a história de Jonas apontava para uma realidade também de Cristo e mais, né, do fim dos tempos. É meio escatológico o negócio. Então a gente perde de vista isso quando a gente faz essa redução. Muito mais com adulto, a gente não pode fazer isso com adulto, né? E Jonas é um profeta nacionalista, né? E que amava muito ser, né? Ele devia vestir de repente, uma camisa com estrela de Davi, né? E, né? Tem orgulho, né? De ser Deus, sei lá, alguma coisa assim. Ele era um homem que amava muito seu país, sua religião, enfim. Amava Deus também, mas talvez amava um pouquinho mais essas coisas. E o que é que Deus faz com esse homem muito nacionalista? Ele quebrou o nacionalismo de Jonas. Como? Mandando ele pregar, né, para um povo que não era apenas um povo estrangeiro, gentil, era o povo do Império massacrante da Síria, que já estava começando a incomodar Israel e que já era o grande império ali da parada, né? E Deus manda ele pregar na capital deles. É um pedido soa bem absurdo. E o que é que Jonas faz? Jonas foge, né? Jonas foge, aí o Tim Keller tem uma frase aqui bem bacana. Ele diz assim: os pregadores gostam de ir onde são persuasivos, né? E, poxa, isso é uma verdade, né? Quem prega, mesmo que seja uma vez por semana, sentiu e recebeu isso, né? Recebeu essa denúncia do seu próprio coração. A gente tem satisfação de quê? De ser ouvido, né? Não quer pregar para uma audiência que não quer saber de você, né? A gente utiliza alguma desculpa, né? Ah, não, é que o pessoal não está preparado, né? Eles não querem, o problema é sempre deles. E aí o que acontece? Ele dá aqui pelo menos 3 razões pelas quais Jonas foge. E as 3 razões são idólatras. A primeira é bem possível que ele tenha fugido por conta do zelo pelo êxito ministerial. Tipo, eu vou pregar no lugar que eu sei que não vão me ouvir, vão me trucidar, vão me matar. Né? Se eu for para lá, para mim, e pregar que eles estão errados, eles devem se arrepender da violência deles. Né? Então ele amou mais o seu êxito ministerial, né, do que a obediência. Outra possibilidade é de que os interesses nacionais estavam acima da obediência a Deus, ou seja, de que ele pode ter pensado:
eu vou fazer isso para quê? Vai que eles se convertem e aí que eles virem uma grande nação mesmo, né? E não, eu não quero o bem deles, são nossos inimigos, né? Eu quero defender os interesses aqui do reino de Israel. Outra possibilidade é dele pensar em justiça própria, né? Pensar no absurdo que seria ele como judeu, estar numa cidade impura, no meio de um povo impuro, e sendo, digamos que, de certa forma, né, tendo a possibilidade de ser humilhado naquele lugar. Então ele ama mais sua justiça própria do que ama a Deus. Ele pode, inclusive, ter pensado nas três coisas, né? As três razões podem juntas serem razões plausíveis para Jonas fugir para Tarsis, que é o que ele faz, né? Ele pega o primeiro navio ali para Tarsis e vai embora. E acontece a tempestade. O Tim Keller fala uma coisa interessante. As pessoas se ligam muito nessa primeira parte do livro, que é pequena. A parte mais importante, o centro do livro, vem depois, no aspecto da sua mensagem. Essa parte é muito importante pelo aspecto do símbolo, né? Do símbolo de Cristo para frente, que vem agora, que é quando Jonas é jogado, né? Porque os homens ali percebem que a tempestade não é normal, é uma tempestade que você precisa apelar para a divindade porque tá estranha, ela não foi, não é natural. E aí a sorte cai sobre Jonas e Jonas é jogado ao mar. E Jonas nas profundezas do peixe, né, que foi uma providência de Deus para que ele não morresse afogado. Ele nas profundezas do peixe, ele faz uma oração que lembra o amor pactual de Deus. E lembra o amor pactual de Deus em termos muito interessantes, porque ele fala que os ídolos, os adoradores de ídolos desprezaram o amor pactual de Deus. E quando ele fala isso, ele dá a entender o quê? Ele dá a entender que, ora, se eles desprezaram, é porque esse amor pactual também pode ser oferecido a eles, né? Porque no fundo, irmãos, adorador de ídolos somos todos nós. E todos nós precisamos abandonar os nossos ídolos e se agarrar a esse amor pactual de Deus. Mas essa frase, ela denuncia isso. Diz que, olha, a graça, a salvação e o Deus de Israel talvez não seja o Deus tribal que os israelitas pensem, que só existe para protegê-los. De que esse Deus é muito realmente maior do que as expectativas dele. E de que esse Deus não é Deus apenas sobre Israel, Jerusalém, Judá. Ele também é Deus sobre Nínive, sobre Babilônia, né? E por aí vai. Então ele percebe isso, né? Ele percebe isso na sua oração. Tá? E ele é regurgitado do Deus, faz o peixe regurgitar o Jonas. Ele cai na praia, ele vai agora para Nínive, né? Vai ainda um pouco de cara amarrada. É muito curioso isso, né? Ele é um homem que a maioria dos profetas da Bíblia, dos profetas do Antigo Testamento, eles queriam muito ser ouvidos, porque a mensagem deles, em tese, era uma mensagem, uma boa parte era mensagem de arrependimento, né? De chamar o povo ao arrependimento. Então eles queriam muito ser ouvidos. Não ser ouvido era desesperador, né? Elias experimentou desespero, Jeremias experimentou desespero. É uma característica do profeta. Jonas ele é um ponto fora da curva. Ele não faz muita questão de que o povo ouça e atenda o que ele está pregando, né? Isso vai se manifestar nesse ponto aqui que o Tim Keller nessa parte chamada raça e graça, em que ele fala um pouco das questões raciais, porque é uma questão dentro do livro de Jonas, né? Há um orgulho racial, que aí é o ídolo da cultura, né, que Jonas tinha, ser raça judia, né, um hebreu. E o que acontece? Orgulho racial e mesquinhez cultural, elas não podem coexistir com o evangelho. Não tem como, de fato, a gente ser racista e cristão, né? Então, quando a gente vê aqueles vídeos da Ku Klux Klan, né, nos Estados Unidos, com cruzes, cara, é assim,
é aterrador de como é contraditório, é uma coisa louca, né? Eu encorajo alguns relatos bem breves, mas tem os relatos do John Piper sobre a igreja onde ele cresceu, né, na infância, de como era a segregação era muito viva, né? E uma das pessoas que quebraram a segregação na comunidade dele foi a mãe dele. E é bem interessante esse relato. É muito forte isso, né? E era muito normal, como também era normal aqui no Brasil, né? Você ter tranquilamente poder dizer que você era cristão e ao mesmo tempo entender que sua raça ela era superior, né, à raça do outro. É claro que isso é predominantemente, né, o racismo, como muitos ativistas, né, negros dizem, ele é o problema dos brancos, inventado pelos brancos. E a gente tem que encarar que, de fato, o racismo se manifesta assim. E ele é um problema nesse sentido, né, do racismo, do preconceito dos brancos contra negros. E ele simplesmente não combina, gente, com o evangelho da graça de Deus, né? É claro que pode haver outras manifestações de racismo em outros lugares. E podemos, né? Brancos em geral podem se manifestar racistas contra qualquer outra raça, por entender que o branco chegou no topo, né? E ele pega, olha, veja a Europa, veja os Estados Unidos, veja Canadá, Austrália, e dizer, olha, chegamos no topo porque nós temos os maiores, as maiores economias, maiores tecnologias, essas coisas, e ignoram toda a história, né? Ignoram também que economia, tecnologia é só um aspecto da vida, não é a vida toda, inclusive, né? Por exemplo, em termos morais, Europa, Estados Unidos, né, não estão muito bem, né? A gente mesmo fala tanto dessa questão da degradação cultural, né, nesses países, enfim. Mas é muito comum mesmo isso acontecer, né? No passado, isso era muito normalizado. Era muito mesmo normalizado esse tipo de comportamento, né? De entender que realmente raças poderiam ser superiores ou inferiores, de entender que algumas alguns povos existiam para dominar outros povos, né? E isso, por exemplo, muitas vezes se utilizou da missão evangelizadora como um subterfúgio, né? Para o seu projeto racial, cultural, imperialista por trás. Isso aconteceu muito na África, aconteceu muito na Ásia, e é uma pena isso. Definitivamente, elas não combinam. O maior exemplo disso é exatamente o exemplo de Jonas, porque Jonas é um homem com todos esses preconceitos e vai pregar para um povo muito diferente dele, muito diferente, moralmente, culturalmente, linguisticamente, tudo é diferente, tudo. Adora outros deuses e pior ainda, e querem muito destruir o país onde Jonas mora, né? Destruir e destruíram inclusive alguns anos depois. Então é uma situação realmente complicada, né? Mas é algo que a gente tem que enfrentar. E um autor aqui que ele cita, muito interessante, ele diz assim, ó, aqueles que não estão seguros em Cristo saem à procura de salva-vidas espirituais para sustentar sua confiança. Em que sentido? Muitas vezes, nossa falta de segurança em Cristo faz a gente correr para salva-vidas, que nos deem um norte, um sentido, a segurança. E muitas vezes, esse salva-vidas é a cultura, é a tradição, é a raça, a ideologia. Quem acompanha muito assim, internet, né, movimento reformado, essas coisas, talvez tenha, não tenha percebido, mas ou talvez algum sim, que existe há muito tempo e no meio de muitos jovens, né, geralmente entre jovens apologistas, né, um, não só o interesse pela religião, pelas doutrinas, mas também o interesse pela tradição, né, pelas coisas tradicionais, pelos valores tradicionais, por costumes tradicionais, coisas assim, né? Tem umas coisas que depois acabam ficando bem bizarras, mas o que é interessante?
por essa busca tão grande por coisas tradicionais, né, por uma tradição, por uma cultura em tese conservadora, muitos irmãozinhos que começaram reformados se tornaram católicos. Você sabe disso? Por quê? Porque eles entenderam, e o raciocínio deles não está errado, de que um verdadeiro brasileiro tradicional é um católico. Por quê? Porque o Brasil foi um país fundado no catolicismo, né? Em que a Igreja Católica foi, inclusive, igreja oficial do Estado até 1889. Então ele pensa logo, né? A Igreja Católica e entra com aqueles papos, Igreja Mãe, não sei o que lá, e o Papa, a tradição da Igreja, e deixam de ser evangélicos, calvinistas, para se tornarem católicos. Gente, não tem um exemplo, não, são vários, e tem alguns até famosos. Então, o que acontece? Por que que isso existe? Por que que isso está acontecendo? Porque, na verdade, a busca por uma tradição, por uma cultura, né, é busca por salva-vidas, porque a segurança não está em Cristo. Se a nossa segurança está em Cristo, irmãos, pode o mundo inteiro, né, voltar as costas para Cristo e a gente não conseguir se identificar em mais nada no mundo. Mas a gente vai saber que seguro mesmo a gente só está com Ele. Lamenta muito pelos outros, pela humanidade, mas fica seguro com Cristo. Né? E não se agarra à cultura, tradição, raça, ideologia como se elas fossem tábua de salvação, porque elas não são. Jonas, então, ele precisava ainda aprender algumas coisas. Como é que a história se desenrola? Né? Acho que todo mundo sabe. O resultado da pregação de Jonas foi muito positivo. Né? É curioso. Jeremias foi um profeta que muito provavelmente queria muito que as pessoas ouvissem o que ele falava. E não teve sucesso ministerial. Né? Jonas adoraria que os ninivitas não ouvissem e Deus fulminasse a cidade. E a pregação de Jonas foi ouvida. Né? Você vê que o fazer de Deus, né, não depende do profeta. E o que acontece? Nesse sentido, né, Deus se abstém de castigá-los, porque sua vontade de salvar é muito maior. Né? E Jonas não se alegra com o êxito da salvação. O que ele faz, ao contrário, é reclamar com Deus. Né? Eu bem sei que o Senhor, cheio de compaixão, cheio, né, esse coração mole, né, essa manteiga derretida, né, sabia que o povo se arrependeu e o Senhor né, ia salvar o povo, não ia julgá-los. Né? Tipo, ele ficou super irritado, muito irritado. Nessa altura, gente, os assírios, né, os ninivitas, eles já cobravam tributos de Israel, tendo Israel como reino vassalo. Então, a situação realmente já não estava muito boa, né? Porque Jonas já se sentia um extorquido pelos assírios, né? Então, ele tinha até, digamos que, razões humanas para detestar, né, os assírios. Mas ele tem esse problema, né? Ele não enxerga a compaixão de Deus e não se alegra com ela. Muito pelo contrário. E aí o Tim Keller falou uma coisa interessante. Jonas estava disposto a confrontar os ninivitas, mas não estava disposto a amá-los. Isso é uma coisa interessante. O Deus que mobilizou Jonas a confrontar e a acusar era um Deus que estava disposto a amá-los. Isso fala muito, por exemplo, com o nosso método de evangelização, né? A gente tem que evangelizar e desejar confrontar pessoas em pecado, mas as amando, né? Amando essas pessoas e não apenas com o desejo sádico de se sentir o promotor, né? O promotor de justiça que vai lá e confronta e acusa. A gente gosta muito de ter esse prazer, mas ele não é nada divino, ele não é nada de Deus. A história de Jonas também nos lembra o quanto que o processo de mudança no coração, ele é lento, não é imediato. Né? Jonas aprendeu uma lição ali na barriga do peixe, né? Mas na cidade já deu para ver que tem algumas coisas que ele precisa tratar. Né? Isso é muito interessante. A gente pode crer no Evangelho com a mente, o Evangelho começar a mudar nosso coração, mas é um processo.
até que o evangelho, né, esteja incutido no coração de tal modo que ele influencie tudo que pensamos, sentimos e fazemos. E aí vem os ídolos, né, os pensamentos e os sentimentos, né, como esses ídolos agora se manifestam em Jonas, né, e se manifestam na nossa vida. Deus agora começa a tratar Jonas, né, porque não é apenas isso é muito interessante do agir de Deus. É como a pregação, né? Um pregador que vai expor um texto não é porque apenas aquela igreja está precisando ouvir aquele texto. Ele também precisa, né? É muito interessante isso. Deus tratou a cidade e também vai tratar o pregador, vai tratar o profeta. Ele também precisa de tratamento, ele também precisa abandonar idolatrias e pecados. Então Deus começa a tratar Jonas, né? Tem a árvore que ele faz crescer. Jonas se alegra com a árvore, né? Não se alegra com a cidade convertida, mas se alegra com a árvore. E ele, de repente, a árvore, né, morre. E ele fica muito irritado, né? Ele já não estava muito bem porque a cidade se converteu. Ficou pior ainda porque a árvore que estava ali protegendo ele ali no abrigo que ele fez no deserto para espiar a cidade ser fulminada, ela morre, né? Ele fica muito, ele fica cego ao ponto de dizer que queria morrer, né? Queria morrer. Pense na irritação, né? Mas quantas vezes a gente não fala coisas idiotas em situações assim, né? Por coisas tão pequenas, né? A gente achar que eu vou morrer, ou, não, tudo acabou, agora não presta mais, né? A gente, né? Criança faz muito isso, né? Sei lá, você tira um brinquedo ou sugere ela brincar com outra coisa, a criança se irrita, não, agora eu não quero mais, né? Isso é birra infantil. Ô, Magari, mas eu E, pretendo também, diga, mulher, quando primeiro namoro, né? Acaba a paixão com o primeiro homem. Ah, eu quero morrer, né? O homem me abandonou. Então todo mundo tem essa adolescência, né? Você perde o tem vestibular, a mesma coisa, né? Ah, meu Deus, o mundo acabou, isso. né? Então, cada um com suas fases, né? Até a gente no trabalho também, né? Quando deixa de dar uma ratada aí, a gente fica achando que o mundo acabou, vou ser demitido, né? E por aí vai. É, exatamente. Então, se no período de maturidade é algo que dá para compreender que é fruto da imaturidade, né? Passa o tempo, começa a ficar feio, né? Começa a ficar assim, é um problema, né? Você tem que resolver. É o caso de Jonas. Jonas estava cego espiritualmente, né? E aí ele cita uma frase, tem uma citação aqui dele que eu destaquei, que eu acho muito boa, e que fala muito a respeito disso, né? De que quando as pessoas, por exemplo, elas dizem, sei que Deus me perdoa, mas não sei perdoar-me, na verdade elas querem dizer que decepcionaram um ídolo cuja aprovação é mais importante para elas que a de Deus. Já parou para perceber isso? Quando alguém diz assim, ah, vou me matar porque o namorado me deixou, a menina, né? Ou o menino, que vai querer. Ele não fala, vou matar, né? Os meninos falam que vão querer matar a namorada. Eles, na verdade, estão mostrando que o centro da vida deles era aquilo, né? Aquilo pelo qual você diz, não, me dá vontade de morrer, né? É aquilo que é, na verdade, o centro da nossa vida. É um problema. E essa frase é interessante, né? E muitas vezes a gente ouve isso. Sei que Deus me perdoa, mas não sei me perdoar. Se Deus te perdoa, sabe? A gente fala, né? Aqui no Brasil, o STF é o último a errar. Por quê? Porque acima do STF, no judiciário brasileiro, não tem ninguém. Não é isso? Última instância. Meu irmão, se Deus te perdoa, né? É, sabe, você espera ser perdoado por mais quem? Quem é você para se perdoar, não se perdoar, se Deus te perdoa? Percebe? O problema, quando a gente fala uma frase dessa, é porque de fato a gente está esperando uma outra aprovação. Não é de Deus. A de Deus não nos satisfaz. É outra. É a nossa. É a nossa aprovação. Então é uma coisa que a gente precisa ver. E aí vem a última parte, né? Do capítulo,
em que ele vai falar do verdadeiro Jonas e do Jonas em nós. E o verdadeiro Jonas, irmão, é o Jonas supremo, né? Aquele para quem Jonas apontava, que é o próprio Cristo. Quando Jonas está na barriga do peixe e ele sai, né? Ele sai, ele ora e sai. Ele está ali pronunciando a paixão e a ressurreição do Senhor. Ele fica 3 dias na barriga do peixe, né? Como o Senhor também ficou 3 dias em agonia até ressurgir, em morte até ressurgir. E o que é interessante, né? Ele faz esse paralelo. E o que é importante a gente sempre guardar nessas coisas de símbolo, prenúncio de Jesus, né? Eles sempre são menores que Jesus. Aquilo que Davi faz, Jesus faz, multiplicado ao infinito, muito maior. Aquilo que Moisés faz, Jesus faz, multiplicado ao infinito. Aquilo que Josué faz, aquilo que Jonas faz. Ou seja, todos esses símbolos, eles são menores, porque eles são sombras do que Cristo faz. Isso é bem claro nessa comparação com Jonas, né? Jesus não apenas pregou para a cidade, ele amou a cidade e morreu e ressuscitou por ela. Né? A cidade aí, Jerusalém, a gente pode pegar a cidade aí como, né? Vamos pegar a raiz da palavra civilização humana, né? Jonas foi um profeta que não queria pregar para pecador, né? Jesus foi aquele que não apenas pregou para pecadores, mas amou os pecadores e ressuscitou, dando esperança para os pecadores. Cristo também foi aquele lançado na tempestade suprema da cruz para aplacar, né, a justiça divina, né, o mar revolto da justiça divina. Há também esse paralelo, né? Jonas é lançado ao mar para preservar a vida daqueles homens, inclusive estrangeiros e idólatras. Olha a ironia, né? Jesus é aquele que também é lançado na tempestade da ira de Deus, de ser machucado pelos nossos pecados, né? Por nossa causa. Então a gente tem que contemplar isso, por exemplo, no livro de Jonas, né? E ver onde de fato está quem realmente a gente deveria imitar. Né? E que a história de Jonas não é a história de um profeta fujão que foi engolido pelo peixe apenas, mas é de um profeta que precisava entender que a redenção era para todas as pessoas, inclusive para ele. Ele precisava também de redenção. Né? A gente está vendo muito isso, gente, no agora, né? Nesse primeiro e segundo capítulo de Romanos que está sendo exposto na igreja pelo reverendo Edward, né? Isso é muito parte da tese de Paulo ali, né? Primeiro ele esculhambou os gentios, né? Mostrou o quanto que os gentios eram pecadores e agora ele está começando a mostrar que os judeus que têm a lei, mas não cumprem, também não fizeram nada. E só o fato de serem judeus não diz muita coisa. Também para Jonas. Né? Jonas podia ser judeu, podia ser bem piedoso, mas ele também precisava aprender muito a respeito da graça de Deus, da redenção, a respeito de salvação. E nós também precisamos, né? Por isso que ele termina dizendo isso. O Jonas em nós, né? O livro de Jonas termina com essa pergunta, com uma pergunta não respondida, né? O Senhor pergunta a Jonas, né? Acaso eu não vou ter compaixão de uma cidade uma cidade populosa e com crianças e animais? Né? Como eu não vou ter compaixão? Ele faz uma pergunta e o livro termina assim, né? Ele fala, o livro termina genial mesmo, né? O livro, além de tudo, né? Além de ser uma narrativa importante historicamente para a nossa fé, ela também é uma peça literária bem escrita, né? E que deixa sem instiga, assim, caramba, terminou numa pergunta, né? Não tem qual é a resposta. Aí o Tim Keller pega esse gancho aqui bem interessante, porque é como se ele não deixasse a pergunta morrer em Jonas, mas direcionar para nós, leitores, né? Ela pergunta também para nós, né? Tenha a mesma compaixão de Cristo, né, pelos outros, a mesma compaixão que Cristo teve por você.
né? Tenha essa compaixão, né? Acaso você também não deveria amar como o Senhor ama, né? Viver por Ele, pelos outros, como Ele faz? E fica essa pergunta para nós, que é a pergunta-chave para a gente abandonar Ele. Eu vou encerrar a nossa gravação.